Graça e paz, excelente noite a você. Eu prometi que ao longo do dia eu traria a mensagem do programa Esperança Bíblica, e eu acho que uma das coisas que fazem com que as pessoas nos ouçam é o fato de nós cumprirmos aquilo que dissemos, Então são quase 11 horas, mas eu quero trazer a mensagem desse domingo. E eu espero que seja bênção para você quando você puder assistir. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, falar com Deus e que Ele assim nos abençoe nessa noite. Pai, nós queremos te agradecer, queremos colocar a nossa vida no altar da Tua graça, Senhor, e pedir que o Senhor nos conduza, Senhor, nessa mensagem. E que o Senhor também, ó Pai, abençoe aqueles que vão assistir agora ou durante a semana, Senhor. Não importa. Importa que essa mensagem produza, Pai, o efeito pela qual ela vai ser, ó Pai, transmitida para as pessoas e que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, Senhor. Meu Deus, eu quero nessa noite também clamar por aqueles que estão enfermos, Senhor, suplicar, ó Pai, por aqueles que estão, Pai, nos hospitais, estão acamados, Senhor, estão em suas casas também enfrentando enfermidade, Senhor. Quero orar, ó Pai, por aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor venha a consolar, confortar o coração, ó Pai, dessas pessoas, Senhor. Quero pedir, Senhor, por todas as pessoas que têm trabalhado, Senhor, na área médica, salvando vidas, Senhor. Todos eles, todos, ó Pai, sem exceção. Ou todas as pessoas também, Pai, que de alguma maneira têm batalhado para que vidas sejam preservadas, Senhor. Quero também pedir, Senhor, por aqueles que estão buscando uma porta de emprego, que o Senhor venha os abençoar, ó Deus. Que seja essa semana, a semana, ó Pai, que esse meu amigo, minha amiga vai encontrar, ó Pai, o emprego tão sonhado. Oro pelas nossas autoridades, que o Senhor dê direção, Pai, a esses homens e que tão somente, Pai, o interesse, ó Pai, da população esteja à frente. Essa é a nossa oração, ó Pai. Oramos por um Brasil curado, sarado, entregue, Pai, aos braços amorosos de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, se vocês tiverem a sua Bíblia aí próxima de vocês, eu os convido a abrir a sua Bíblia lá em Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 42. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, amém? Salmo de número 42, nós vamos ler os versículos 1 e 2 apenas, que diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Até aqui. Amém? Até aqui. Eu me perguntei por que o salmista, nesse caso aqui, ele faz e ele traz esse exemplo para nós da corça. Por que ele faz questão de fazer menção desse animal? E eu fui estudar um pouco, assim, fiz um estudo muito breve sobre esse animal que vive no deserto, e eu escrevi algumas coisas aqui. É um animal que tem características migratórias, ele vive no deserto e ele vive nessa condição migratória exatamente buscando sustento, buscando água, buscando alimento, ou seja, ele vive buscando sobrevivência. Olha que interessante. Assim somos nós também.
E o título da mensagem de hoje é Sedentos por Deus, porque a passagem ela mostra aqui que um homem estava sedento por Deus. Assim estamos nós. E eu afirmo, meus queridos irmãos, meus amigos, que principalmente nesse tempo, nós estamos vivendo uma escassez da água, e a água é a palavra de Deus, de alimento, que é Jesus Cristo, o pão da vida. Nós estamos numa época muito difícil. Nós estamos vivendo, infelizmente, uma época em que já se banalizou tanto a vida quanto a morte. Nós perdemos bastante o valor da vida de um semelhante, das nossas próprias vidas. Veja que muitas vezes nós somos omissos nos cuidados com nós mesmos, seja o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E aqui o salmista, ele faz menção da alma. Quando nós vamos lá para o Gênesis, quando Deus fez o homem e soprou o espírito, algumas traduções dizem, né? Façamos o homem alma vivente. Quando Deus soprou o espírito de vida, Ele nos deu, né, um elemento, uma interface que faz com que nós possamos nos comunicar com Ele. E nós temos nos esquecido de beber na fonte, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, né, quem beber, né, dessa água nunca mais terá sede. Ele disse para aquela mulher que se ela bebesse, né, do interior dela fluiriam rios de águas vivas. Quantas vezes eu pregando eu disse isso, e eu estou sedento de beber na fonte que é Jesus Cristo, de me alimentar do pão da vida, da palavra de Deus. Nós estamos, irmãos, perdendo a nossa humanidade. Nós estamos no automático. Nós viramos resolvedores de problemas. E eu tenho que dizer, infelizmente, também quando nós nos dirigimos às igrejas, nós esperamos que ali os nossos problemas sejam resolvidos. E logo após nós nos esquecemos, porque Deus resolve. Deus resolve problemas pequenos e problemas grandes, ou problemas que nós entendemos como problemas grandes, não é verdade? Só que nós nos esquecemos de voltar e adorar, de voltar e agradecer. E veja que essa noite eu quero sim que você coloque diante de Deus todas as suas inquietações. Coloque sim, coloque seus sonhos, seus projetos, aquilo que você anseia, coloque sua sede por Deus diante dele, tal como o salmista fez o registro aqui e nos deixou essa palavra, para que nós nos entregássemos a Ele. No momento em que nós lermos esses versículos da Bíblia, que nós caiamos em si, em nós mesmos, e passemos a buscar a presença de Deus, porque assim o salmista ansiava, como a corça, como eu disse para os irmãos, um animal desértico, sedento de água. Mas interessante, uma característica que eu não disse para vocês. Esse mesmo animal tem uma característica peculiar de identificar lençóis freáticos, de perceber, de ter a percepção de que em algum lugar existe água. E nós
sabemos que em algum lugar existe água para beber. Aqui está, meus irmãos, aqui está. Esse é o lugar onde nós devemos nos alimentar e onde nós devemos beber, para que do nosso interior fluam rios de águas vivas e nós possamos transmitir a outras pessoas que precisam de cura. Existem pessoas nesse momento, e eu não quero me aproveitar disso porque eu não sou leviano, mas existem pessoas nesse momento precisando de uma palavra. Simplesmente, eu quero dizer para você que existem pessoas nesse momento que não precisam de dinheiro. Você sabia disso? Elas têm dinheiro, elas têm o que comer, elas têm carros, elas têm roupas, são abastadas, mas elas são solitárias, elas são vazias, elas são sedentas, como é o título da mensagem de hoje: sedentos por Deus. E é exatamente a esses sedentos que nós precisamos também dar de beber. Eu quero tirar algumas preciosidades desses 2 versículos e transmitir para vocês. E se Deus permitir que vocês transmitam para outros. Busque os sedentos. Eles estão nos esperando. Eles estão ávidos. Eles estão nos aguardando, estão nos esperando. Vamos ler novamente o versículo 1 e olha o que diz do Salmo 42. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu tirei daqui 2 ensinamentos, ou 2 alertas, ou duas reflexões para nós. A primeira delas está na parte A do versículo: como suspira a corça pelas correntes de águas. Lembra que eu disse a você que ela tem capacidade peculiar de identificar aonde está um lençol freático? Nós estamos sedentos. Nós precisamos beber. Nós precisamos nos alimentar. E nós precisamos dar de beber a outras pessoas. Dar de comer a outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos purificados, pela palavra. A palavra é como água que nos purifica. Imagine você, e durante essa semana me veio essa reflexão, imagine se a cada versículo que nós lêssemos, ou cada mensagem que nós ouvíssemos, fosse como uma limpeza no nosso ser, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E se nós minimamente buscássemos dar essa manutenção ao nosso corpo, se nós nos mantivéssemos minimamente limpos após orar, após ler a palavra de Deus, logo na próxima mensagem, outra parte do nosso ser, do nosso corpo, seria tratado por Deus. Se nós preservássemos aquilo que Deus fez já em áreas das nossas vidas, não haveria ou não haveriam retrocessos. Não sei se você concorda comigo. Se nós preservássemos aquilo que Deus nos faz todos os dias, a cada versículo, a cada mensagem, porque nós estamos sedentos. Existem pessoas sedentas do amor de Cristo. Existem pessoas clamando pelo amor de Cristo. Quando a pessoa diz pelo amor de Deus, você já ouviu essa expressão? A pessoa está desesperada pela presença de Deus. E nós estamos sedentos. Nós estamos vivendo uma época de esfriamento espiritual.
Nós estamos vivendo uma época onde os evangelistas, muitos pastores, padres, estão virando coachings. Quando João Batista e Billy Graham nos ensinaram a ser pregadores da palavra de Deus e não coachings, que ensinam as pessoas a enriquecer. Não foi isso que João Batista nos ensinou, não foi isso que Billy Graham nos ensinou, não foi isso que o Dr. Enéas Tonini nos ensinou, não foi isso que Russell Shedd nos ensinou, não foi isso. E tantos outros homens da galeria da fé, pregadores, nossos pastores humildes. Nós estamos vivendo uma época de coachings nos púlpitos das igrejas, ensinando a ser próspero, ensinando a como administrar. Não que isso seja um problema, mas não pode ser o primeiro objetivo. O primeiro objetivo precisa ser levar as pessoas à salvação, ao arrependimento, a se saciar da palavra de Deus. E eu clamo nessa noite para muito mais evangelistas e menos coachings nas tribunas das igrejas. Muito mais evangelistas, pregadores da palavra de Deus do que coachings. Não tenho medo nenhum, não tenho compromisso com homem nenhum. E afirmo isso porque as pessoas precisam de palavras que levem e as levem à salvação em Cristo, ao arrependimento, a deixar para trás o passado, a deixar para trás seus traumas e buscarem viver a plenitude do Evangelho de Deus. O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho que cura, que liberta. A Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus, que devolve o sorriso, que indica para a pessoa que Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Só dessa parte nós tiramos que as pessoas estão sedentas. E numa época, meus irmãos, que infelizmente eu tenho que falar com vocês através de lives. Nós estamos saturados de tantas lives. Nós queremos ter contato com as pessoas. Nós queremos abraçar nossos irmãos e não podemos. E o salmista disse assim, que ele, como a corça, suspirava pelas correntes de água. Assim a alma dele suspirava por Deus. E o que eu tiro aqui, quando ele trata da nossa alma, ele está dizendo o lugar aonde reside as nossas emoções. A alma. É ali que nós somos atingidos, é ali e é ali, meus irmãos, que Deus quer tratar. Nesse lugar aonde reside tudo, às vezes a bagunça da nossa cabeça. Deus quer vir bem ali e tratar. Porque lá no Gênesis, quando ele soprou o Espírito, ele disse: façamos do homem alma vivente. Deus nos deu uma interface, um elemento que permite que nós, além de sermos seres físicos, sejamos também seres espirituais. E sendo seres espirituais, nós podemos, porque a Bíblia diz que o nosso espírito testifica, com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se assim nós nos consideramos, se assim nós nos entregamos, nós podemos ser chamados filhos de Deus. E é nesse lugar
aonde reside as nossas emoções, é nessa interface, é nesse cantinho aí que Deus quer trabalhar. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com o estereótipo, não é mesmo? Na nossa conversão, não que isso seja um problema, mas muitas das coisas que nos agridem estão aqui dentro. A Bíblia fala que nós devemos renovar a nossa mente para que nós venhamos a conhecer, a boa, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Ainda que nós não entendamos como boa, como perfeita e como agradável, ela é. Porque Cristo é agradável, Cristo é bom e Cristo é perfeito. Ele quer morar exatamente nesse lugarzinho aí, aonde às vezes acontecem algumas bagunças, alguns desarranjos na nossa cabeça, para que nós venhamos a caminhar com Ele. Vamos ler o versículo 2, que diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que nós tiramos daqui, como eu disse para os irmãos, a minha interface espiritual precisa de Deus, do Deus vivo, não é qualquer Deus. Nós precisamos dizer aos desavisados, só existe um Deus vivo, ressurreto, Cristo Jesus o Senhor, só Ele. A nossa alma, o nosso espírito humano, dado lá no Gênesis, quer interagir com o Espírito de Deus. E quando nós nos convertemos, logo nós recebemos o Espírito Santo. A maneira com que Deus interage conosco, nosso espírito interagindo com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que habita dentro de nós, que somos o seu templo. Olha quanta coisa Deus fala conosco. E nós nos esquecemos, eu, irmão Leandro, me esqueço às vezes que eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Se você entregar a sua vida, além do espírito humano, o espírito de vida que Deus te deu lá no Gênesis, você receberá gratuitamente o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade vivendo dentro de você. E sabe para quê? Para que você se recorde de todos os ensinamentos de Cristo, para que você ore até que você saia dessa dimensão aqui e chegue numa dimensão espiritual. E não é perda de consciência, não se trata disso. Quando você começa a orar, você começa a interagir com Deus. Você sente, você sai dessa dimensão, dessas quatro paredes, e você começa a sentir que a terceira pessoa da Trindade mora dentro de você. E é através dela que todas as coisas se materializam, todas as coisas acontecem. Porque nós estamos sedentos de Deus. Nós precisamos nos lembrar de que Cristo habita em nós, através do Espírito Santo. E se você ainda não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ou se por algum motivo você se esfriou na caminhada, essa é a noite da decisão. Essa é a noite de chegar aos pés da cruz. Eu gosto muito dessa expressão, o altar da liberdade que Cristo nos proporciona. Homens e mulheres livres em Cristo, felizes em Cristo, salvos em Cristo. Então nós tiramos daqui, dessa leitura do versículo 2, a minha interface espiritual precisa de Deus e do Deus vivo.
como eu disse, se você já entregou a sua vida a Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você e Ele é vivo. Ele é vivo, meu irmão. E se você que vai me acompanhar ou está me acompanhando, ainda não entregou, não fez decisão por Cristo, faça isso. Faça isso, ainda dá tempo. Pode ser hoje ainda. Ainda é 13/9/2020. E a última parte que eu tirei aqui, meus irmãos, quando ele diz, quando irei e me verei perante a face de Deus. A Bíblia diz que hoje nós conhecemos em parte, mas nós estaremos face a face e o conheceremos como Ele nos conhece. Coríntios, não é isso? Capítulo 13 de Coríntios. Nós estaremos face a face, mas hoje o que Cristo quer de nós, porque o salmista naquela época ele disse, né? Quando irei e me verei perante a face de Deus? Eu posso fazer isso hoje. Eu posso me entregar a Cristo hoje. Eu posso colocar no altar da graça dele tudo que me machuca, tudo que está aqui, onde eu disse para os irmãos, na minha alma, todas as minhas emoções. Eu espero que essa mensagem esteja falando com você, que ela seja um bálsamo para a sua vida, que ela seja terapêutica para a sua vida, não de autoajuda, mas sim uma mensagem que faça com que você se lembre: eu tenho Cristo, ainda tem jeito, ainda há salvação, para que você se lembre que você está vivo, que você ainda tem chance, que você ainda respira. E aqui a corça suspirava pela presença do Deus vivo, do Altíssimo Deus. Receba um abraço de Cristo nessa noite. Sinta-se abraçado por Ele. E muitas vezes nós falamos de problemas, apenas de problemas. Vamos falar de alegrias. Já parou para pensar em quantas alegrias Cristo te proporcionou? Em quantas Ele pode te proporcionar? Talvez você, nesses 20 e poucos minutos, já esteja um pouco melhor, já esteja mais alegre. Ou se você estava triste, talvez você já não esteja mais, porque você se lembrou que você tem Cristo, ou que você pode ter Ele hoje ainda, se você fizer decisão por Ele. Cristo te ama. Muitas vezes nós nos preocupamos ou esperamos que venha um pregador eloquente e traga uma mensagem, miraculosa, super eloquente, cheia de elementos que às vezes até te confunde, mas o que eu quero dizer para você essa noite é: Cristo te ama. Cristo te ama e Ele quer, irmãos, nos devolver a nossa humanidade. Nós estamos no automático da vida. É momento de parar, de reflexionar, de arrazoar. Eu te convido a fazer isso essa noite. Faça a sua decisão por Cristo. Faça o seu reencontro com Cristo, se de alguma maneira você se esfriou. Que Cristo possa estar aí. Talvez você esteja no seu quarto já deitado. Eu estou aqui no meu escritório e, como eu prometi no dia de hoje, que ao longo do dia, eu não sabia o horário, porque eu tive um compromisso na igreja longo hoje pela manhã, mas eu trouxe a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, porque as pessoas passam a nos ouvir quando nós cumprimos aquilo que nós dissemos que íamos fazer.
que você seja agraciado por essa mensagem. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa mensagem, que ela tenha falado ao coração dos meus amados irmãos, amigos que estão me assistindo, aqueles que ainda vão assistir, ó Pai. Que essa mensagem seja curadora, terapêutica e salvífica. Que ela encontre morada, Pai, nos corações e mentes das pessoas que vão assisti-la, escutá-la, ouvi-la. E, ó Deus, se há alguém, Pai, que está me acompanhando ou que ainda vai me acompanhar, que ainda não fez decisão por Cristo, que essa pessoa possa dizer nesse momento: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai derramado e as doces consolações do Espírito Santo estejam aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo domingo para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Tchau!